Muito boa noite, hoje é dia 7 de julho, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sempre com contexto, com análise e, claro, com a minha opinião. Hoje a gente vai falar do dia duplo de Flávio Bolsonaro, que discursou em Washington contra o tarifaço de Trump e, no mesmo dia, entrou na agenda da Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes. Também vamos falar do recorde de emendas parlamentares pagas pelo governo Lula às vésperas da eleição e do caso Marine Le Pen na França, onde o judiciário manteve a culpa dela e ao mesmo tempo abriu caminho para sua candidatura. E ainda tem o quadro Descompliquez, onde eu tento traduzir algum conceito, algum termo do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Bom, vamos começar por Washington, onde Flávio Bolsonaro fez uma coisa inédita para um candidato à presidência do Brasil. Ele discursou numa audiência pública do escritório comercial do governo americano contra a tarifa adicional de 25% que Trump estuda aplicar sobre produtos brasileiros. Foram 5 minutos de fala dentro de uma investigação comercial aberta, com base na chamada Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. E o argumento central do senador não foi econômico, foi eleitoral. Segundo ele, a tarifa beneficiaria Lula em ano de eleição. Antes da viagem, Flávio já tinha enviado ao governo americano um documento de 86 páginas pedindo a suspensão do tarifaço e a retirada do PIX da disputa comercial. No texto, ele escreve que as tarifas propostas dariam ao governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando, e cita pesquisas mostrando que a posição eleitoral de Lula se fortaleceu justamente nos períodos de maior pressão tarifária americana. O argumento é, na prática, uma confissão, né? O tarifaço do ano passado foi tratado no entorno da família Bolsonaro, com Eduardo à frente da articulação em Washington, como ferramenta de pressão sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. O efeito foi o contrário, não mudou decisão nenhuma e ainda entregou a Lula, de graça, a bandeira da soberania nacional. Agora um Bolsonaro atravessa o continente para tentar desarmar o instrumento que o irmão ajudou a legitimar. Quando até o pré-candidato da oposição pede a Washington que pense no calendário eleitoral brasileiro, ele está admitindo que a tarifa deixou de ser política comercial faz tempo e virou peça do nosso tabuleiro doméstico, jogada de fora para dentro por eles mesmos. O governo brasileiro, vale registrar, mandou diplomatas da embaixada acompanharem a audiência como observadores, sem direito à fala. E a decisão final de Trump deve sair até o dia 15. Mas enquanto Flávio falava em Washington, Alexandre de Moraes assinava lá em Brasília uma decisão mandando a Polícia Federal ouvi-lo em até 10 dias. É o inquérito da calúnia contra o presidente Lula. Em janeiro, depois da captura de Nicolás Maduro, Flávio publicou que Lula seria delatado e listou tráfico internacional de drogas e armas e lavagem de dinheiro. A APF concluiu em junho que houve crime e a PGR pediu o depoimento por um motivo muito específico. A lei prevê que, em crime de calúnia, a retratação antes da sentença isenta de pena, ou seja, o sistema está oferecendo ao pré-candidato Flávio Bolsonaro uma porta de saída que passa por pedir desculpas públicas pelo mesmo canal da ofensa ao adversário que ele pretende enfrentar nas urnas. O dia, então, resume o tamanho da anormalidade dessa pré-campanha, né? Um pré-candidato disputando a eleição brasileira no escritório comercial americano e numa sala de Polícia Federal. A corrida de 2026 já está em curso, está a todo vapor, só ainda não está, por enquanto, na cara do eleitor. De volta ao Brasil, tem número novo na mesa e ele é recorde, mais um. O governo Lula pagou quase 34 bilhões de reais em emendas parlamentares entre janeiro e o dia 4 de julho. É o maior volume já registrado num período pré-eleitoral na história do país, segundo dados do Siga Brasil, o sistema do próprio Senado, revelados pelo Estadão. Para dar escala, é mais do que todas as emendas pagas em 2022 inteiro, o último ano de eleição presidencial. É mais do que tudo o que o novo PAC, a vitrine de investimentos do governo, desembolsou no mesmo período. E equivale a 1/4 de toda a despesa livre do orçamento federal nesse intervalo. E tem um detalhe que muda a natureza da coisa.
Pelo menos 24 bilhões e meio foram pagos antes da conclusão das obras e dos projetos, ou seja, o dinheiro chega a prefeituras e governos estaduais com tempo de sobra para circular durante a campanha. O defeso eleitoral, que começou justamente no dia 4, fica valendo para um dinheiro que já saiu. Isso não aconteceu por acidente, né? Foi construído em 3 etapas ao longo de 7 anos. O Congresso criou em 2019 a emenda PIX, que manda dinheiro para estados e municípios antes de qualquer projeto existir. Autorizou em 2024 a antecipação de repasses de até R$ 1,5 milhão, que respondem por 90% do total. E impôs nesse ano um calendário obrigando o governo a concentrar o pagamento das emendas no primeiro semestre. Lula sancionou, em troca ganhou autorização para perseguir o piso da meta fiscal, ou seja, para gastar mais. Nenhuma dessas etapas é ilegal e é justamente esse o ponto. A regra que proíbe o uso eleitoral da máquina foi sendo contornada por dentro, com votação, sanção e diário oficial, até sobrar uma proibição que não alcança quase mais nada. E é uma obra coletiva. No meio desses 34 bilhões ainda tem 386 milhões de sobras do orçamento secreto, o esquema criado no governo Bolsonaro e declarado inconstitucional pelo Supremo. As emendas de comissão são herdeiras daquele modelo, somaram quase 8 bilhões. O mecanismo nasceu num governo e foi aperfeiçoado no outro. Nisso, pelo menos, o Brasil encontrou um certo consenso. O campeão individual da lista é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, com quase 89 milhões de reais em emendas pagas. Aliado do governo, relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo, aquela que o Senado rejeitou, ele também é pré-candidato à reeleição e, de quebra, alvo de busca e apreensão no fim do ano passado na operação que investiga as fraudes do INSS. O currículo não atrapalhou o fluxo. O Planalto Procurado respondeu que a execução segue a legislação e a determinação do Supremo. É verdade. O problema está, inclusive, justamente aí. O defeso eleitoral segue de pé no papel. O dinheiro só aprendeu a chegar antes dele. E terminamos as notícias do dia na França com uma decisão que merece uma leitura atenta de qualquer brasileiro. O Tribunal de Apelação de Paris confirmou a condenação de Marine Le Pen por desvio de fundos do Parlamento Europeu. O esquema usava dinheiro público europeu para pagar assessores que, na verdade, trabalhavam para o partido dela na França. O prejuízo calculado passa de 2,9 milhões de euros. A culpa, então, está mantida. O que mudou foi a dose. Na primeira instância, em março do ano passado, a Le Pen tinha pegado 5 anos de inelegibilidade com efeito imediato, o que a tirava da eleição presidencial do ano que vem. A Corte de Apelação reduziu isso para 45 meses de inelegibilidade, mas 30 desses 45 ficaram suspensos. Sobraram então 15 efetivos, contados desde a condenação original. Fazendo a conta, a pena já está praticamente cumprida e Le Pen volta a ser elegível para a disputa de abril do ano que vem. Só que o tribunal também manteve 3 anos de prisão, 2 suspensos e 1 para cumprir em casa, com tornozeleira eletrônica, além de uma multa de 100 mil euros. E a Le Pen já avisou que não disputa eleição de tornozeleira. Segundo ela, a candidata a presidente precisa de liberdade total de movimento. A resposta definitiva deve sair ainda nessa noite em entrevista à TV francesa. Se ela recuar, o plano B do partido é Jordan Bardella, o presidente da legenda de 30 anos. Os juízes fizeram questão de explicar o ajuste. Eles disseram, na leitura da sentença, que as penas foram calibradas para respeitar a liberdade de candidatura e a livre escolha dos eleitores, tratadas como condições da expressão democrática. Em bom português, a Corte separou 2 coisas que o debate brasileiro costuma tratar como uma só. Condenou a política sem confiscar a escolha do eleitor, manteve a culpa, dosou a consequência e deixou a última palavra com as urnas. Para ouvir dos brasileiros, acostumados a inelegibilidades automáticas de 8 anos e a sentenças lidas como gol de um time contra o outro, um acórdão que se preocupa em não punir o eleitor junto com o político soa realmente quase exótico. E como toda decisão salomônica, essa alimenta os 2 lados. A manutenção da condenação sustenta quem defende que o político responde na justiça como qualquer cidadão, enquanto a redução da pena abastece o discurso de perseguição que o partido dela cultiva há anos. Ninguém saiu daquele tribunal exatamente desarmado.
A candidatura de Le Pen, depois de anos de processo, não depende mais de juiz nem de partido, depende de uma tornozeleira. A justiça francesa decidiu devolver a escolha. O eleitor faltou combinar com o técnico do equipamento. E no Descompliquês dessa semana, deixa eu te explicar o que é o tal do defeso eleitoral que apareceu ali na conversa sobre as emendas parlamentares. A lei das eleições proíbe que a União faça transferências voluntárias de dinheiro a estados e municípios nos 3 meses que antecedem a eleição. Transferência voluntária é aquela que o governo faz por escolha política e não por obrigação constitucional. A lógica é muito simples e até saudável, né? É impedir que a máquina pública vire cabo eleitoral na reta final. Nesse ano, a janela começou no dia 4 de julho. As exceções são poucas, basicamente obras já em andamento e situações de calamidade. O detalhe é que o defeso proíbe pagar durante a janela, não proíbe pagar antes dela, que antecipa os repasses para o primeiro semestre e chega à campanha com o dinheiro já depositado nas prefeituras, sem desrespeitar uma vírgula da lei. Foi exatamente esse o desenho desse ano, com calendário aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Palácio do Planalto. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.